Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Não esqueça de, ao final, comentar o vídeo e deixa um like aí, por favor. Vamos hoje discutir a ponte de Wheatstone, que serve para a gente descobrir o valor de uma resistência elétrica. Então, nós devemos fazer uma montagem de resistores e analisarmos o circuito. Vamos lá. Ponte de Wheatstone consiste em uma fonte de tensão. Veja, já liguei os fios aqui, um no polo positivo, o outro no polo negativo. Eu vou ligar então um resistor no polo positivo, vou chamar esse resistor de R1, vou ligar mais um resistor R2, e aí então em série com o resistor R2, eu vou ligar um reostato, que eu vou chamar de R3, e em série com o resistor R1, eu vou ligar um outro resistor R4. Imagine que a gente não conheça R4. Eu gostaria de saber o seu valor. Com essa montagem, nós devemos conseguir descobrir o valor de R4. Como nós vamos fazer isso? Bom, você vê aqui que tem um reostato. Então, vamos analisar o circuito. Ponto A, daqui para cá não tem resistência, então mantenho o ponto A. Passei por uma resistência, ponto B. Passei por uma resistência, ponto C. Passei por resistência, ponto D. Fechamos lá no polo negativo da bateria, o ponto D. Nós vamos ainda utilizar um galvanômetro, que é um aparelho medidor de corrente elétrica muito sensível entre os pontos B e C. E aí então nós vamos variar o valor de R3 para que a ponte entre em equilíbrio. E no equilíbrio, a corrente elétrica no galvanômetro é zero. O galvanômetro não acusa corrente elétrica, portanto, não há corrente passando nesse ramo. A DDP entre os pontos B e C é nula. E se a DDP entre os pontos B e C é nula, nós podemos dizer que o ponto B e o ponto C estão submetidos ao mesmo potencial elétrico. Então, nós não precisamos dar um nome diferente a esse ponto comparado com esse aqui. Logo, B é o próprio ponto C. E isso nos permite fazer a análise facilmente. Analisando as correntes elétricas, nós temos que uma corrente elétrica total parte do polo positivo da bateria e chega no nó A e se divide. Uma parte passa no resistor R1, uma parte passa no resistor R2. Lembre que não passa corrente no galvanômetro. Então, a mesma corrente que passa em R1 também passa em R4. E, de forma análoga, a corrente que passa em R2 também passa em R3. Fechando o circuito, completando aí a corrente total lá no polo negativo. Analisando as DDPs em cada um dos resistores, nós poderíamos dizer que a DDP entre os pontos A e C, aqui em cima, ó, poderia ser calculada se nós aplicássemos URI no resistor R1. Mas veja que aqui nós também temos os pontos A e C, ou seja, submetidos à mesma DDP lá daquele ramo de cima. Portanto, nós poderíamos aplicar URI aqui embaixo e ficaria R2 vezes I2. Então, são duas maneiras da gente calcular a DDP entre os pontos A e C. Agora vamos então para a DDP entre os pontos C e D. Olhando aqui em cima, nós podemos fazer R4 e 1, e olhando aqui embaixo, nós podemos fazer
R3 e 2. Lembra para que serve uma ponte de Wheatstone? Ela serve para a gente descobrir o valor de um resistor. Então, essas correntes elétricas não me interessam. Por isso, eu vou dividir a equação de cima pela equação de baixo. Eu vou pegar somente essas partes onde tem a resistência elétrica. I1 dividido por I1 dá 1, e 2 dividido por I2 também dá 1. E sobra para nós que R1 dividido por R4 é igual a R2 dividido por R3. Assim, se nós conhecemos R1, R3 e R2, nós podemos descobrir o valor da resistência 4. Lembre o seguinte, veja só, R1 está nessa posição, R3 está nessa posição, R2 está nessa posição, R4 está nessa posição. Então, a multiplicação em X dos resistores vai dar o mesmo valor. R1, R3, R2, R4, ok? Então, lembre disso, a multiplicação em X dos resistores vai dar o mesmo valor. E é assim que nós podemos descobrir o valor de uma resistência desconhecida. Conhecendo-se 3 resistores, a gente descobre o valor do quarto. É para isso que serve a ponte de Wheatstone. Um ótimo estudo a todos, até a próxima aula. Não esqueça de deixar um like, siga o canal e até lá. Tchau, tchau!